Boa tarde, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz. Amém. Queridos, nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica de Discípulos, na nossa versão inverno, né? Nós vamos iniciar nesta tarde com a previsão da nossa palestra com o pastor Ayrton Williams, que já está conosco aqui, e nós estamos então alegres por estarmos no dia do Senhor aqui reunidos para aprendermos de sua palavra. Também hoje teremos o nosso culto, nós vamos adorá-lo, nós vamos juntos celebrar a nossa redenção em Cristo, adorando o Senhor. E é uma noite então especial, tarde e noite muito especiais para nós neste domingo. E nós queremos então dar início com uma oração. Eu quero pedir a sua gentileza de se colocar em pé. Nós vamos, em oração, começar o estudo desta tarde, pedindo ao Senhor que nos conduza, que nos dirija, que dirija o nosso preletor e que nós possamos então ser edificados com a sua palavra. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos, Senhor. Que alegria e que privilégios espirituais temos de podermos nesta tarde estarmos aqui na tua presença, reunidos como igreja, o corpo de Cristo, no qual o Senhor, ó Pai, nos inseriu por tua misericórdia e por tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos nesta tarde de aprendermos a tua palavra, de ouvirmos a tua palavra, de podermos nesta noite também cultuarmos a ti. Pedimos que o Senhor então, Pai, nos conduza, teu Espírito Santo nos dirija e que possamos então assim, Pai, glorificá-lo. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que já se encontram aqui, aqueles que ainda porventura estejam a caminho, pedimos que o Senhor abençoe a todos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero então, sem demora, convidar aqui à frente o reverendo Ayrton Williams. Ele está conosco. O reverendo Ayrton é pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada e ele está conosco nesta tarde para darmos seguimento à nossa EBD de inverno. Domingo passado tivemos a alegria e a grata satisfação de tê-lo conosco aqui, uma palestra muito abençoada. Aliás, a palestra de domingo passado está já no nosso canal no YouTube e eu gostaria que você ali pudesse compartilhá-la para que outros possam também alcançar aí o conteúdo do que foi falado domingo passado. E nesta noite ele está conosco aqui também e nós vamos passar a palavra a ele e fazemos isso com alegria. Irmãos, a paz de Cristo a todos, mais uma vez. Um prazer estar com vocês. Já expliquei que eu não sou padre, né? Também já expliquei que essa roupa é de pastor, não é de padre. Os padres gostaram do modelito, passaram a usar, depois de 1962, após o Concílio Vaticano II, autorizaram os padres a usarem roupas mais leves, mas essa camisa sempre foi de pastores. Pois bem, nosso tempo ele é curto, para falarmos de assuntos que são complexos. Semana passada tínhamos a depressão e hoje temos um outro assunto bem complexo, que é o problema do homossexualismo. E de antemão já disse semana passada que o termo linguístico correto é esse, não é homossexualidade. Tá? Nós vamos explicar isso ao longo dessa palestra. Também você tem a liberdade de me fazer pergunta a hora que quiser. Tá joia? É só levantar a mão, lhe dou a palavra, você faz a pergunta. Até prefiro que faça enquanto eu estou dando a palestra do que no final. Tá joia? E eu trouxe alguns livros novamente. Acabou de sair uma nova impressão desse meu livro de estudo chamado Discipulado Bíblico, da Criação à Redenção, que nós temos usado, já tem tido alguns milhares de exemplares vendidos desse livro,
que tem ajudado muitas igrejas, tanto na evangelização, quanto no discipulado, quanto no aconselhamento bíblico, e tem sido usado por famílias em culto doméstico. Então acabou de sair uma nova tiragem desse texto, e veio também um livro que não estava aqui semana passada, que eu escrevi sobre dons espirituais, discernindo dons espirituais. Há muita confusão sobre esse assunto, e eu não discuto nesse livro os problemas dos dons sobrenaturais ou não, mas algumas questões básicas que o pessoal tem feito confusão. Tipo, é muito comum você ouvir que existem dons naturais e dons espirituais. E na Bíblia não existe nada disso. Todos os dons na Bíblia são espirituais. A questão é se eles estão sendo dirigidos a Deus ou não. Então esse livro visa corrigir alguns desses erros e lhe ajudar a compreender a forma que os dons que Deus lhe deu e a forma de usá-los para Deus. E alguns exemplares do meu livreto sobre a ansiedade, que a semana passada houve uma grande procura, então está aí esse livreto para quem ainda desejar adquiri-lo, tá joia? Pois bem, eu quero começar fazendo uma leitura bem básica do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículos 26 e 27. A palavra do Senhor diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. 26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a bênção dele. Deus Pai, nós somos muito agradecidos a Ti por essa tarde, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos assentarmos para estudarmos sobre este assunto tão complexo e que requer de nós não somente o entendimento da Tua palavra, mas requer de nós muito mais a misericórdia e o amor para com aqueles que estão lutando com a sua própria identidade e sofrendo com a sua própria identidade. Que o Santo Espírito nos conduza para que possamos compreender e sermos instrumentos da Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos na semana passada, eu tenho trabalhado há 22 anos como conselheiro bíblico. Passei um tempo pela psicologia, percebi que ela não teria as respostas que nós precisamos. Tentei integrar psicologia com teologia e vi que era a mesma coisa que você tentar misturar óleo com água. Não tem como. E há 22 anos atrás eu comecei a trabalhar literalmente como um conselheiro bíblico. Como eu disse a vocês, hoje eu atendo 18 pessoas em processo de aconselhamento bíblico. Há 22 anos eu faço isso gratuitamente. Nunca cobrei um único centavo de qualquer pessoa. Mas duas áreas têm sido bem marcadas no meu trabalho e na minha pesquisa. Eu não apenas sou um conselheiro bíblico, eu sou um pesquisador. Trabalho nesta área como pesquisador também do comportamento humano. E eu mencionei semana passada que transtornos mentais é uma dessas áreas que eu tenho ajudado muitas pessoas. Porém, em 2013, Deus me trouxe a uma experiência nova. Eu estava dando aula numa pós-graduação de aconselhamento bíblico e uma irmã me procurou
perguntando se eu podia atender a sobrinha dela. A sobrinha dela estava internada no HPAP por causa de transtorno da personalidade borderline. Hoje, a psiquiatria chama de transtorno da personalidade limítrofe. E eu realmente, nessa época, não tinha agenda, como eu não tenho hoje. Só que naquela época estava um pouquinho pior. Naquela época, eu não tinha uma equipe, eu não tinha formado ainda a minha equipe. Então, naquele momento, eu estava atendendo 32 pessoas. 32 pessoas. Eu levantava, tomava meu café da manhã e começava a atender às 8 da manhã e parava só no final da tarde. Parava a hora de almoço. E essa era a minha semana, atendendo e ajudando pessoas diariamente. 32 pessoas em processo de aconselhamento. E eu realmente não tinha tempo. Mas aí aquela irmã insistiu muito. Falou do sofrimento da sua sobrinha. E aí, ela conseguiu me convencer. Eu pensei comigo, eu não faço nada de meia-noite às 6 mesmo, então vamos achar um horário para atender sua sobrinha. E aí marquei com ela. E foi interessante a história dessa moça. Ela havia passado na UNB e começara a se automutilar. Inclusive tem um livro ali atrás, tem um único exemplar do livro de doutora Julie Genschel. Nós já trouxemos a doutora Julie a Brasília. Sobre essa questão, como compreender a automutilação. E ela estava se automutilando, passou pelos psicólogos da UNB, ela morava no campus da UNB. E também passou por psiquiatras. E mesmo com toda a terapia e medicação, 1 ano, fazendo todo esse tratamento, os psicólogos decidiram recomendar para ela que buscasse uma internação. E ela não tinha noção exatamente do que era isso. E ela foi lá no São Vicente de Paula, vulgo HPAP, né? E a internaram. E depois de 2 ou 3 dias, ela viu que aquilo ali era um inferno e ela quis sair. O que não disseram para ela é que depois que você é internado, você não pode sair. Você tem um diagnóstico e não pode ser internado. Perdão, não pode sair, tem que cumprir a internação. E aí ela começou a enlouquecer lá. Foi nessa época que ela dá o testemunho dela, essa menina hoje. Uma interna, ela brinca dizendo assim, olha, ela é mais doidinha do que eu. Ela chegou para mim, ela viu meu sofrimento e disse, tem um jeito sim de você sair. É só os seus pais assinarem um termo de responsabilidade. E eles podem tirar você daqui. Aí ela foi conversar com a mãe dela. E a mãe queria muito fazer isso, mas não confiava. Foi quando ela então conversou com essa nossa aluna do nosso programa de pós-graduação. E ela veio me pedir para atender essa moça. Na hora que eu dei o sinal verde, os pais então foram conversar com ela lá no hospital. E disseram, ok, nós decidimos que até assinamos o termo para você sair daqui. Desde que você se comprometa com uma questão. Você tem que fazer aconselhamento bíblico com o pastor Ayrton. E ela contando a história,
porque esses são os bastidores que ela conta. Ela diz assim, quando eles mencionaram o nome do pastor Ayrton, eu fiquei com ódio. Porque eu odiava esse cara. A CEBI, a instituição que eu trabalho, ela fazia DVDs de cursos comigo, e o pai dela tinha comprado alguns, então ela costumava me ver lá na televisão. E ela odiava, principalmente quando eu dava risada. Mas aí ela disse assim, bom, entre ficar nesse inferno, que é o hospital psiquiátrico, e ir fazer aconselhamento com esse cara chato que eu odeio, é melhor ir fazer o aconselhamento, porque pelo menos eu estou fora do hospital. Então ela se planejou toda, na verdade, para dar um golpe nos pais. Ela estava com mais de 120 quilos e não tinha roupa de hospital para ela. Eles tiveram que improvisar uma roupa lá no HPAP. Então ela pensou, bom, meus pais vão me levar em casa para eu poder tomar um banho, para me arrumar e ir para o aconselhamento. Então, quando eu for em casa tomar o banho, eu fujo. E aí, quando os pais foram lá, assinaram o termo e ela saiu, ela não contava com a astúcia dos pais. Tipo Chaves, não contavam com a minha astúcia. Decidiram levá-la diretamente para o meu escritório. Eles foram no horário que daria certinho para pegá-la e levá-la ao meu escritório. E entenda, eu não sabia dessa armação também. Até porque se eu soubesse dessa armação, eu não teria aceitado aconselhá-la. Eu não aconselho ninguém que de forma espontânea não queira vir. Eu não sou o Espírito Santo e não tenho a obrigação de convencer ninguém. Então, a menos que a pessoa queira ajuda, eu não vou atrás. Eu já tenho muita gente que vem atrás pedindo ajuda. Mas Deus sabe como Ele quer fazer as coisas, né? Eu acho que é por isso que eu também não estava sabendo como eles tinham tramado esse negócio. E aí, quando essa moça chegou, ela veio com a roupa do hospital, que tinham improvisado para ela. Foi uma primeira visão assim impactante, porque ela veio careca, toda tatuada, voz impostada, e quando eu fui recebê-la, ela de cara já me disse 4 coisas bem marcantes. Ela olhou para mim e disse assim, deixa eu te falar um negócio. Eu te odeio. Segunda coisa, não me convida para vir na tua igreja, eu nunca vou vir na tua igreja. Terceiro, eu não vou fazer nada que você mandar eu fazer. Quarto, a Bíblia é homofóbica. Aí ela contando a história dela hoje, ela diz assim, aí sabe o que esse pastor fez? Ele olhou para a minha cara e disse assim, estou nem preocupado com isso, o importante é que eu amo você. E aí ela fica me imitando na minha risada. Ela disse que na hora que eu falei isso, eu comecei a rir e dei um abraço nela. E eu lembro de tudo isso, foi fato. Eu dei uma risada e dei um abraço nela e disse assim, entre, vamos conversar. E aí começamos a conversar. Durante 4 meses, aquela moça veio para me atacar e tentar me convencer de tudo aquilo que ela disse, principalmente que nós cristãos e a Bíblia eram homofóbicos. E cada semana eu ia conversando com ela e ajudando-a a pensar. E não era fazendo nenhuma acusação, era apenas, ok, eu posso aceitar que você esteja certa. Eu não tenho dificuldade com a ideia de que eu possa estar errado. Mas e se? E então eu colocava o outro lado. Durante 4 meses, aquela moça foi sendo vencida nos seus argumentos. 4 meses depois, lembre-se, ela estava ali para ser tratada com transtorno da personalidade borderline.
4 meses depois ela chegou, olhou para minha cara, já vencida, ela não tinha mais argumentos. E ela decidiu ir para a confrontação final. Ela se posicionou na cadeira, olhou para minha cara e disse: "Ok, pastor, deixa eu te falar um negócio, eu acho que você não sabe. Eu sou lésbica, moro com uma menina." Aí quando ela falou isso, eu olhei para ela e disse assim: "É sério que você é lésbica? Você sabe que eu nem tinha reparado isso nesses 4 meses?" E eu comecei a rir, ela olhou e disse assim: "O senhor sabe que eu sou lésbica?" Eu disse: "Ué, pô, isso é que nem teorema japonês, né, fia? Tá na cara." E aquilo desmontou essa menina, porque realmente durante 4 meses eu sequer toquei nesse assunto com ela. Durante 4 meses eu me propus conversar com ela sobre a vida, sobre os problemas que ela trazia, as revoltas que ela tinha. E aí, quando ela tocou nesse assunto, isso gerou uma série de questões para conversarmos. Isso era aproximadamente o mês de abril, maio de 2013. Dia 27 de dezembro, eu estava em São Luís dando um curso, dando palestras em São Luís. Naquela época eu ainda tinha Facebook. Hoje não adianta você me procurar em redes sociais, essa é uma das questões que Deus me libertou graciosamente. Mas aí eu cheguei no hotel, fui abrir o Facebook para ver o que tinha de mensagem lá, o que o pessoal estava falando, e tinha uma mensagem dessa menina na rede dela, falando que naquela noite, após assistir 10 sermões que eu havia pregado sobre o que é o Evangelho, obviamente que ela não fez isso numa maratona. Ela foi assistindo devagar. Naquela noite ela havia entendido o Evangelho. E ela estava dando o testemunho dela para toda a comunidade LGBTQIAP agora, mais, de como ela havia conhecido a Jesus. E que ali ela estava deixando o movimento. Detalhe, quem é essa moça? Dani Oliveira. Se você procurá-la no YouTube, você vai ver que ela foi líder do movimento LGBTQIAP+, e ela era porta-voz do movimento. Quando houve aquela revolta, porque o Marco Feliciano foi nomeado secretário lá dos direitos humanos, esse negócio todo, foi ela que foi escalada pelo movimento para dar entrevista para a Rede Globo, e ela era preletora do movimento no Brasil. Essa moça hoje é casada, mãe de um garotinho lindo, é membro da minha igreja. Hoje de manhã estávamos lá no nosso culto é pela manhã, estava ela com o esposo e o filhinho, que tem agora 3 anos, o Miguel. E é irreconhecível. Uma mulher que se reencontrou na sua verdadeira identidade. Eu poderia passar algumas horas te dando testemunho de pessoas que passaram pelo meu escritório com a mesma crise de identidade. Como eu disse a vocês, o último caso que está para ter alta no processo de aconselhamento é um homem que durante 30 anos foi homossexual. E ele não foi homossexual escondido, aberto, casou 2 vezes com homens, adotou uma criança. E há quase 1 ano e meio vive livre da vida homossexual, assumindo a sua verdadeira identidade. Deus fez homem e mulher. Eu me envolvi com o homossexualismo não como homossexual. Foi uma brincadeira que um pastor uma vez fez comigo. Fui dar uma palestra em São Paulo
E ele foi me apresentar e disse assim, aí era uma mesa de perguntas e respostas. E a primeira pergunta dele para mim foi, como foi que você se envolveu com o homossexualismo? E isso virou até uma brincadeira em São Paulo. Tem gente até hoje lá que pensa que eu já fui gay em algum momento da minha vida. A filha do presidente da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos ouviu essa brincadeira lá anos atrás e achou que era verdade. E esses dias ela estava perguntando para um amigo meu lá, vem cá, mas é verdade que o pastor Ayrton já foi gay, é? Nem parece, viu? Eu me envolvi com o homossexualismo em 2012, quando Deus me fez ver que muitas pessoas estavam sofrendo por esse comportamento. De uma forma interessante, os psicólogos não querem que você saiba, nem os psiquiatras no Brasil. Mas se você procurar na CID-10, Catálogo Internacional de Doenças, a palavra homossexualismo egodistônico, você vai ver que ainda está classificado nesse catálogo que serve a todos os médicos no Brasil e também no famoso DSM, que serve como manual para psiquiatras, o homossexualismo egodistônico. O que é homossexualismo egodistônico? É exatamente a pessoa que tem o desejo homossexual, mas ela não se identifica de fato com aquilo. E então essas pessoas, segundo os relatórios da própria psiquiatria e de psicólogos, têm tentado tirar a vida. E alguns têm se suicidado por causa disso. O índice de tentativa de suicídio entre homossexuais de forma geral é assustador. De acordo com a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis do Brasil, você pode entrar lá no site deles e verificar isso. Aproximadamente 70% dos homossexuais e travestis pensam em se suicidar. Aproximadamente a metade disso se matam. E a outra metade ou tenta, mas não consegue, ou apenas vive na ideação do suicídio. O índice de homossexuais que buscam psicólogos para terapia é 3 vezes maior que o número de mulheres. E por que de mulheres que eu estou mencionando? Porque segundo a USP, aproximadamente 85% dos pacientes em consultório de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas para terapia são de mulheres, não de homens. E mesmo assim o índice de homossexuais é maior do que de mulheres. E isso não tem a ver com o homossexualismo egodistônico. Isso tem a ver com o homossexualismo em si. Então veja, em 2012, Deus me deu essa compreensão numa conferência da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos em Águas de Lindóia. E ali eu comecei a estudar esse assunto. Nunca poderia imaginar que ia chegar um caso logo como o da Dani. Foi o primeiro caso que eu tive que ajudar. E durante esse tempo de estudo, foi 1 ano estudando o comportamento homossexual, eu fui descobrindo muitas coisas interessantes. A primeira grande questão, olhando a partir da ótica bíblica, começa no problema da definição do assunto. O que é o homossexualismo? E então aqui nós entramos para um outro campo.
seria correto falar de homossexualismo? Não seria o correto a homossexualidade? Logo depois que eu tive essa experiência muito gratificante com a Dani, eu comecei a ter outras experiências com homossexuais que começaram a vencer. E então eu decidi fazer um curso para ajudar conselheiros a compreenderem o comportamento e prestarem ajuda. Quando esse curso foi anunciado, o então deputado Jean Willis começou a me atacar no Facebook. Charlatão, mercenário. Na semana do curso, ele entrou com uma ação no Ministério Público contra mim e contra o meu amigo, que daria esse curso juntamente comigo. Esse meu amigo chama-se Claudemiro Soares. Claudemiro Soares foi um dos intelectuais da agenda gay para o Brasil. Ele literalmente é o inimigo, ele é considerado pelo movimento LGBTQIAP+, o inimigo número 1 da causa no Brasil. Esse homem, há quase 30 anos atrás, depois de uma noite, segundo ele, o testemunho dele está no YouTube também, depois de uma noite de muita orgia sexual homossexual, ele entrou numa igreja na madrugada que estava tendo vigília, bêbado, drogado, e naquele lugar ele teve um encontro com Cristo. Esse homem hoje é um dos maiores intelectuais contra o movimento LGBTQIAP+. E você talvez entenda por que o ódio deles com o Claudemiro. Ele não só foi o cara que ajudou a criar a agenda para o Brasil. Exatamente por isso ele conhece a fundo todo o pensamento do movimento. Se você jogar no YouTube, Claudemiro, não é Valdemiro, é Claudemiro Soares, Rede Brasil, você vai encontrar um debate entre ele e a presidente do Conselho Federal de Psicologia sobre essa questão, se homossexuais, na verdade, podem deixar o seu comportamento ou não. Que de forma errada o movimento homossexual chama de cura gay para nos acusar de acreditar que essas pessoas são doentes. Elas não são doentes. E você vai ficar surpreso como em uma hora de debate, ele simplesmente cala a presidente do Conselho Federal de Psicologia usando os livros que ela mesma escreveu. Por 3 vezes ela fala uma coisa e ele diz, mas não foi isso que a senhora falou no seu livro X. E ele tem uma memória impressionante. E ele cita de cabeça o texto do livro dela. A senhora está se contradizendo. É impressionante como ele desmonta essas pessoas do movimento, porque ele veio de lá. E eu fui dar esse curso exatamente com ele. Cabia a ele falar sobre como foi construído o pensamento gay para perverter e desvirtuar a cultura. E cabia a mim mostrar como ajudar essas pessoas quando elas entendem isso e querem ajuda. Então, Jean Willis me processou. Nós fomos ao Ministério Público. E foi bem interessante. Quando eu cheguei lá, com o meu advogado, tinha um monte de repórteres. Globo, SBT, Record, Band, Correio Brasiliense. E durante a audiência com o promotor público, essa foi uma pergunta que ele me fez.
O Senhor não está usando o termo de forma errada, indicando tratar-se de uma doença? Que termo? Aí ele pegou a propaganda do curso, né? Homossexualismo. Entenda, você tem que conhecer bem quem são as pessoas que vão julgar você. Claudemiro Soares, ele é um auditor do Tribunal de Contas da União. Ele sabe de coisas que vocês não têm imaginado. E ele foi pesquisar e me mandou, ó, esse aqui é o promotor do caso. Um homem com uma formação intelectual muito boa. Ele fez o mestrado dele na área de Direito em Londres. E isso foi muito legal. Porque, entenda, quanto mais estudo você tem, mais eu gosto de conversar com você. Porque quanto mais estudo você tem, mais fácil dialogarmos no campo da verdade. E não no campo das suas paixões. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu olhei para ele e disse: meu caro doutor, nós tivemos o cuidado de ver a sua formação. E vimos que o senhor é um homem muito bem preparado. Então vai ser muito simples o senhor entender o que eu estou lhe dizendo. Pós-fixo ismos tem origem no grego. A propósito, eu sou professor de grego. Pós-fixo ismos, quando colocado numa palavra, diz respeito ao estilo de vida de. Andar de acordo com. Daí nós dizemos, cristianismo é o estilo de vida do cristão. Marxismo, islamismo. Grande erro foi quando colocaram esse pós-fixo na palavra álcool e virou alcoolismo, e as pessoas passaram a falar que isso era doença. Só que o pós-fixo grego continua tendo o mesmo significado, é o estilo de vida da pessoa segundo o álcool ou sob o domínio do álcool. Nunca teve a ver com doença, mas com o estilo de vida dele. E aí foi interessante que quando eu falei isso para o promotor, ele olhou e disse assim, realmente faz sentido o que o senhor está falando. Sim, ué. E homossexualidade? A homossexualidade, pós-fixo da nossa língua, que vem do latim, significa que é a natureza de. Quando você fala de homossexualidade, você está aceitando a ideia de que aquela pessoa nasceu daquele jeito. Ora, se a pessoa nasceu daquele jeito, o que é que a gente está fazendo? Nada, ela é assim. E podemos cantar juntos a música, né, da Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. E aí se tiver um back vocal bonito, você ainda pode cantar Gabriela. Porque você está aceitando que a pessoa nasceu daquele jeito. Então veja, aqui começa o primeiro grande ponto que nós temos que ter em mente quando falamos desse assunto. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia é muito clara, Deus criou homem e mulher, mas isso tem sido reinterpretado pela agenda teológica LGBTQIAP+. Então, um bom lugar para discutirmos é onde é citado exatamente esse tipo de comportamento no livro de Romanos, dê uma olhada.
Capítulo 1, versículo 18 em diante, onde o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade ou impedem a verdade pela prática da injustiça. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar como os homens fizeram isso. E no versículo 22 ele diz assim, inculcando-se por sábios. Quem são os que acreditam serem sábios? São aqueles que detiveram a verdade, para que ela não aparecesse, para que a injustiça fosse manifesta. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Os que se julgavam sábios perverteram a imagem de Deus no homem. Lembram que vimos em Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem. E o que é a imagem de Deus? Homem e mulher os criou. Então Paulo está dizendo que essas pessoas perverteram a imagem de Deus, e a partir do versículo 24 ele dá um exemplo. Por isso, porque eles perverteram a imagem de Deus, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Qual é o primeiro exemplo de como Deus entrega esses homens? Deus os entrega às suas paixões. A palavra concupiscência, que é a palavra epithemia em grego, diz respeito aos desejos que nós desenvolvemos dentro de nós. Os desejos não são naturais. Todo desejo humano, ele é aprendido. Todo desejo humano. Ele não é próprio de você. E Paulo usa essa palavra. E então no versículo 25 ele exemplifica dizendo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, ou desejos que os desonram. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Observe que, à luz desse texto, o comportamento homossexual é uma questão de desejos, paixões. Não tem a ver com a natureza da pessoa. O que é mais interessante é porque nós temos ensinado isso há 3.500 anos. Cultura judaico-cristã. E agora, recentemente, os estudos sobre a questão homossexual têm revelado exatamente isso. Dr. John Tay, PhD em genética humana, professor na Universidade de Sydney, na Austrália, um dos mais respeitados geneticistas do mundo. Ele escreveu um livro chamado Nascido Gay. Dr. John Tay não é um cristão, não tem nenhuma questão evangélica na vida dele, ele é apenas um geneticista, respeitado mundialmente. O que John Tay fez foi o seguinte: ele reuniu absolutamente todos os estudos genéticos e epigênicos feitos nos últimos 20 anos.
Estudos epigênicos são estudos do campo genético que verificam a possibilidade da criança, durante a formação dela, receber informações éticas, não meramente fisiológicas. E nesse livro, o Dr. John Tay passa uma por uma todas essas pesquisas dos últimos 20 anos. E a conclusão de cada uma delas é: essa pesquisa demonstrou que a pessoa não nasce gay. Ele foi passando uma por uma. Mais recentemente, 2019, revista Nature. Se você não é da área científica ou acadêmica, talvez você não saiba o que é a revista Nature. Revista Nature é a mais importante revista acadêmica do mundo. Ela publicou a última pesquisa global sobre o comportamento homossexual. E é uma revista tão respeitada que no Brasil, quem traduziu e publicou a matéria foi a Folha de São Paulo. Um jornal esquerdista, defensor da agenda LGBTQIAP+, proprietária do portal UOL, que inclusive tem um link, né, para um site dele chamado Universal, onde se defende toda essa agenda. E a Folha de São Paulo acabou publicando. Em 2019 foi concluída a pesquisa mais ampla desse assunto no mundo todo. E qual foi a conclusão dos cientistas? Que envolveram neurologistas, ou que envolveu neurologistas, psicólogos, psiquiatras. Ninguém nasce gay. O comportamento homossexual não é um comportamento natural. É um comportamento aprendido. Está publicado. Podem me acusar de ser fundamentalista, xiita, homofóbico, o que quiser. Mas vamos dizer o que das pesquisas que eles usaram tanto para tentar se defender? Está publicado. Ninguém nasce gay. A conclusão da pesquisa veio concordar com os estudos de mais de 20 anos de um famoso psicólogo que faleceu há uns 4 anos atrás, mais ou menos, o Dr. Joseph Nicolosi. Joseph Nicolosi criou uma equipe de psicólogos somente para estudar o comportamento homossexual, chamado NART. E absolutamente todos os relatórios nos últimos 20 anos que eles prestaram para a Associação Americana de Psicologia mostrava que o homossexualismo era um estilo de vida aprendido. De uma forma consciente ou inconsciente. E que por isso ninguém estava preso àquele estilo de vida. Não é da natureza dele. Não é da natureza daquela pessoa. Ela pode não saber onde aprendeu. Ela pode não saber como aprendeu. Mas uma terapia é suficiente para ajudá-la a entender. Dentro dessas questões, então, é interessante porque a Bíblia vem dizendo que isso tinha a ver com as paixões. E paixão aqui não tem a ver com desejo sexual. Tem a ver com as nossas emoções afloradas por alguma razão.
que podem desembocar em comportamento sexual, que normalmente desembocam em comportamento sexual. Então, nós temos que falar da natureza do homossexualismo, tanto biblicamente quanto à luz das pesquisas científicas, como um comportamento que foi aprendido. Eu li há um tempo atrás, eu estou escrevendo um livro sobre essa questão, e eu li um artigo de um professor da Universidade Federal da Bahia. Ele é ligado ao grupo do Mota, né, que é o grupo gay da Bahia, em que ele abre o artigo dele exatamente dizendo isso, que enquanto o movimento LGBTQIAP+, que lembre-se, ele é gay, ele é professor de uma universidade federal, estava escrevendo um artigo que foi publicado pela universidade, e ele está dizendo no artigo, enquanto nós do movimento LGBTQIA, na época não tinha o P ainda, não assumirmos que nós somos gays por escolha e não por um determinismo biológico, nós não conseguiremos avançar em nossas pautas ideológicas. Você está entendendo o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, vamos parar com esse negócio de dizer que a gente nasceu gay, porque isso não é verdade. Vamos assumir que nós escolhemos ser assim. Aí a gente consegue avançar. O artigo desse professor está sendo citado no meu livro. Porque ainda tem pessoas querendo insistir num óbvio. Ninguém nasce gay. É um comportamento aprendido. Então, essa foi a primeira questão bem interessante quando eu estou estudando o problema homossexual e lendo literatura do campo científico comportamental. A segunda coisa importante foi entender no trabalho de Joseph Nicolosi como a pessoa é despertada, consciente ou inconscientemente, daquela virada de chave. E a pessoa começa a se desestruturar na sua verdadeira identidade. Até 1973, o homossexualismo fazia parte do DSM como transtorno de identidade de gênero. TIG. Era assim que os psiquiatras tratavam do assunto. Em 1973, houve então a elaboração do DSM-3, a nova edição. Hoje está no DSM-5. E lá no DSM-3 foi retirado o TIG, o transtorno de identidade de gênero. E se você estudar um pouquinho no YouTube, hoje está muito fácil. Se você não gosta de ler, veja pelo menos vídeos. Quando foi retirado, não foi retirado mediante estudos científicos. O movimento LGBT, nessa época só LGBT, patrocinado pela Fundação Rockefeller e pela família Rothschild, pagou o voto na Associação Americana de Psiquiatria. Então, quando foi levado ao plenário da APA, American Psychiatric Association, eles não apresentaram estudos nenhum. A pergunta foi simples: quem acha que o homossexualismo é um transtorno, levanta a mão. Quem acha que não é? E eles retiraram, sem nenhum estudo científico do comportamento. Essa é a maior vergonha da Associação Americana de Psiquiatria. Só que ela foi subornada pela Fundação Rockefeller. E se você não sabe quem é a família Rothschild, estude. São os maiores bancários do mundo. É a família que detém controle financeiro mundial. E a grande questão era simples.
Esse é um nicho de mercado, é assim que eles tratam os homossexuais. É um nicho de mercado. Muito lucrativo. Nunca foi por amor aos homossexuais. Sempre foi por questões de ganância financeira. Não importa quantos se mataram, mesmo sendo homossexuais. Não importa quantos usam remédio psiquiátrico para suportar a vida homossexual que eles levam. Sempre foi questão de grana. Money. E é interessante que o homem que perverteu de vez o conceito, um psiquiatra americano, cujo nome era John Money. Parece piada, né? Mas o nome do cara era esse, John Money. Se você não entendeu ainda, traduzindo literalmente, João Dinheiro era o nome do cara. E tudo sempre foi grana. Porque todos os estudos mostravam isso. Como o nosso tempo está acabando, realmente eu não tenho tempo para explicar detalhadamente tudo isso, vamos a algumas questões básicas para você entender. A equipe de Joseph Nicolosi realizou estudos até a morte dele, há 4 anos atrás. E uma coisa ficou atestada em 20 anos. A porta de abertura para a crise de identidade sexual na pessoa é a imagem do pai que ela carrega. Absolutamente 100% dos homossexuais têm problemas com a imagem do seu pai. Isso é impressionante. Eu já atendi quase 100 de homossexuais. Eu já ajudei quase 100 de homossexuais a se reencontrarem. E todos eles tinham um problema. A imagem do pai não era uma imagem boa. E aí você começa a entender como a agenda da ONU. Porque se você acha que o movimento LGBT nasceu de uma forma espontânea, não, ele foi planejado pela ONU. Você vai entender como eles usaram o movimento feminino ou feminista para desconstruir a figura do homem e como isso, então, trouxe a proliferação do comportamento homossexual. Homossexuais têm uma imagem de pai distorcida, porque é um pai ausente, ele não existe, ou porque é um pai banana, quem manda em casa é a mulher, ou porque ele é um pai violento. Mas todos eles estão atrelados à imagem do pai. Eles não conseguiram, na sua infância, captar o amor do pai. Não importa quanto amor a mãe dê. Isso, na verdade, acaba atrapalhando. A causa primária é a figura do pai em casa. Joseph Nicolosi, ele chega a dizer uma coisa bem interessante. Que todas as pesquisas que eles fizeram mostraram que em casas
onde existem pais, homens, firmes e amorosos, não existem homossexuais. Eu lembro quando meu filho nasceu, o Arthur, à medida que ele foi crescendo, ele foi revelando um traço de timidez muito forte. E minha esposa, preocupada com todas essas coisas, ela me falava da inquietação dela se essa timidez não poderia induzir nosso filho ao homossexualismo. E eu dizia para ela, fica tranquila. Primeiro, timidez é normal da personalidade de muitas pessoas, isso não é um problema. Segundo, não tem a menor chance dele ser gay. Você acredita que eu sou um pai firme e amoroso? E ela disse sim, sei o quê? Vocês conheceram meu filho Arthur? 13 anos. Moleque macho. Continua tranquilão na dele, mas não é tímido. Por isso eu pude consolar o coração da minha esposa. Fique tranquilo, não tem chance. Não tem a menor chance de nenhum dos nossos filhos serem gays. Pais fortes e amorosos, não existe gay. As pesquisas mostraram isso. Agora, onde o pai não exerce a liderança da família, onde o pai não é o sacerdote da casa, onde quem manda, decide é a mulher, as portas estão abertas. E é interessante você pegar esse relatório, ou esses relatórios de mais de 20 anos, que foram reafirmados agora nessa última pesquisa que a Nature publicou, e comparar com a Bíblia. Infelizmente, os nossos tradutores, irmãos, nem sempre são fiéis. Ou porque eles estão comprometidos com uma ideologia maldita, ou porque eles quiseram ser caras legais. Mas quando você estuda a educação dos filhos, tanto do menino quanto da menina na Bíblia, a Bíblia é muito clara que quem educa é o homem, não é a mulher. Em lugar algum na Bíblia, a mulher é instruída a educar os filhos, e sim o homem. Lamentavelmente, eu falo isso dos tradutores porque eles sabem o que está no texto original e não são fiéis. Duas passagens apenas para vocês entenderem rapidamente, porque o nosso tempo já foi embora. Deuteronômio, capítulo 6. Rápido, abra aí. A partir do versículo 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. Observe agora, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E aqui o tradutor já foi embora, já viajou. Em hebraico, eu sou professor de hebraico também. Exatamente porque eu sou um exegeta, eu sou formado em análise bíblica. Eu sou professor tanto de hebraico como de aramaico e de grego. A palavra ou o pronome pessoal tu em hebraico, ele pode ser masculino e feminino. Há formas diferentes para esses pronomes. Quando o texto diz atá, é o homem, tu, homem. E se disser até, é a mulher. Adivinha o que acontece a partir do versículo 6? Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás,
assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na sua mão, e ti serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todos os pronomes aqui são masculinos. É tu, homem, não é a tua mulher. Não é dado à mulher o direito de educar os filhos. Elas são auxiliadoras da educação e não as educadoras. Efésios capítulo 6. E às vezes eu ouço aquela tolice, mas isso é o Antigo Testamento. Como se a Bíblia não fosse uma só. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais. E a palavra grega aqui diz respeito ao pai e à mãe. Genosim. Filho, obedeça a vossos pais, ou obedeça ao seu pai e à sua mãe no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 4. E vós, paters. Não é a mesma palavra mais. É a palavra que só se referia ao homem. E vós, pais, homens, não provoquem vossos filhos a ira. Observe, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quem é que cria na disciplina e admoestação do Senhor? O pai, homem. Então é interessante quando os psicólogos estudam essa questão, os psicanalistas têm estudado essa questão e têm dito 100% dos homossexuais têm problema com a figura do pai. E enquanto eles não conseguem resolver isso, eles buscam o abraço que não tiveram do pai, no braço de um homem ou no braço de uma mulher masculinizada. Isso é o que os psicólogos estão dizendo nas pesquisas. E é o que a gente vê na Bíblia. Quando a ausência do homem some, a identidade de gênero se perde. Segue-se a isso duas outras questões, eu não vou falar mais por causa do tempo, que tem sido identificado que abrem as portas do comportamento homossexual. Abuso. 89% dos homossexuais praticantes foram abusados sexualmente. De novo, pesquisas. O movimento LGBTQIA+, tenta omitir essas informações, porque elas vão ajudar as pessoas a pensarem. Uma vez um rapaz chegou para mim pedindo ajuda, padrão clássico. Quando começamos a conversar um pouco, a puxar o assunto sobre o relacionamento familiar dele, figura do pai destruída. E então eu geralmente costumo usar uma técnica para provocar a questão do abuso, porque eles não falam. Entenda, o abuso sexual é algo tão grave que a lei de Deus manda matar o abusador. E é interessante o que a palavra de Deus diz sobre isso, é porque ele tirou a vida daquela pessoa ao abusá-la. Tal é a gravidade do abuso sexual. Então essas pessoas não abrem o coração facilmente. E aquele rapaz estava lá diante de mim, e quando nós superamos a primeira etapa, o problema da figura do pai, eu olhei para ele e disse: meu amigo, como Deus foi bom com você. Porque Ele não permitiu que você fosse abusado. E quando eu falei isso, aquele rapaz baixou a cabeça e começou a chorar muito.
Então ele olhou para mim e disse: Deus não me poupou. Eu odeio esse Deus. E pela primeira vez na vida dele, ele me contou a história de abuso sexual dele. Ele chorou muito e disse: eu nunca contei a minha história toda para ninguém. Em absolutamente todos os casos de homossexuais que eu tenho ajudado, não teve nenhum que não tenha passado pelo abuso. Eu sei que há exceções, porque as pesquisas estão aí, elas dizem que 89% foi. Então significa que 11% não tiveram abuso. Mas na minha experiência, desde 2013, ajudando homossexuais, todos passaram por abuso. E a última coisa que a pesquisa mostra é o problema da catequização. Exatamente tentando lançar dúvidas sobre a sua identidade, o movimento LGBT começou a provocar, principalmente na educação pública, sob orientação da Unesco, a experiência para saber se você é ou não é. Então, em escolas públicas, principalmente, tem sido ensinado em aulas de educação sexual que para você saber se você é homossexual ou não, você deveria, de alguma forma, experimentar através de um beijo. Qual é o grande problema disso? É a mentira que se pratica. Deus colocou milhões de sensores de prazer na nossa língua. É só você estudar fisiologia. São milhões de sensores para distinguir sabor, temperatura, textura. São milhões de sensores. Adivinhe o que é que acontece quando língua com língua se encontram? Não interessa se é a língua do homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. O encontro de língua com língua produz prazer. É uma questão fisiológica. Você está entendendo como a catequização funciona? Experimente. E aí o garoto se enche de coragem, e aí ele beija a boca do outro menino e sente prazer. O que é que acontece na identidade dele? Eu devo ser gay, porque eu tive prazer. Não, você não é gay porque teve prazer. É porque esse é o natural da fisiologia. Quase 80% dos abusos sexuais de meninos são praticados por homens mais velhos. E eles fazem a penetração anal. O homem é o único que pode ter prazer anal, mulher não tem. Por quê? Por causa da próstata. E mesmo sendo abusado e sofrendo com o abuso, aquele menino sente alguma forma de prazer. E isso gera confusão na cabeça dele. Porque ele passa a achar que o prazer dele o identifica como gay. No caso de mulheres, geralmente as que iniciam as mulheres no lesbianismo são mulheres mais velhas que sabem fazer sexo oral provocando o prazer do clitóris. E por causa do prazer, as mulheres acham que são lésbicas porque tiveram prazer. Não, é uma questão fisiológica, tem nada a ver com o prazer que você sentiu. Há na minha igreja uma outra menina que tinha uma ideação homossexual. Ela nunca praticou, mas ela foi abusada por duas mulheres na infância, com 7 anos, e por um cara. O cara a machucou, as duas mulheres deram prazer. E ela passou a acreditar que ela era lésbica. E quando eu cheguei nesse ponto, eu disse: o grande problema é que você está presa ao prazer.
Essa menina hoje faz parte do conselho missionário da minha igreja e está se preparando para casar. Elas foram contaminadas por mentiras. Clitóris dá prazer. E não importa se é a boca de uma mulher ou de um homem, mesmo de um cachorro lambendo o clitóris. Por mais duro que seja isso, essa é a verdade. Me permita terminar com Joe Dallas. Joe Dallas foi um dos maiores líderes do movimento gay americano na década de 70. Ele fazia parte do grupo que subornou psicólogos e psiquiatras para votarem pela retirada do transtorno de identidade de gênero. Joe Dallas foi um dos líderes do movimento gay cristão norte-americano. Joe Dallas era um homossexual que morava e era casado com outro homem. Joe Dallas teve uma experiência profunda com Cristo que o tirou da vida homossexual. Hoje, no mundo cristão, ele é, no meu entendimento, o maior conselheiro de homossexuais. E Joe Dallas escreveu um livro que, infelizmente, não está em português, que para mim expressa o grande problema. Desires in Conflict. Desejos em conflito. Onde ele mostra todas essas questões dizendo, você percebe, não tem a ver com a minha identidade. Tem a ver com os meus desejos e como eles foram desenvolvidos em mim. Não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem eu escolhi ser por causa dos meus desejos. Não existem homossexuais por natureza. A Bíblia ensina. E os estudos estão aí. Assista ao debate do Claudemiro com aquela senhora, que inclusive foi ela que foi a responsável em 1999 por proibir. Ela apresentou o relatório que foi votado no Conselho Federal de Psicologia, proibindo o psicólogo de ajudar o homossexual. Assista esse debate. Se você for cristão, de fato, você vai ter dó daquela mulher. O Claudemiro, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma petulância, ele vai desconstruindo aquela senhora e mostrando para ela, vocês mentiram. Os estudos dizem exatamente o contrário do que vocês estão dizendo. Pastor, né? Ou não, pastor? Uhum. Ok, acabou de sair um livro nos Estados Unidos e, para nossa alegria, já está em português. Doutora Nancy Pearcey. Ela escreveu um livro chamado Ama Teu Corpo. Esse livro é recheado das últimas pesquisas sobre diversas áreas. Uma delas é essa daí. Estudos publicados pelo Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, que é recheado de esquerdista, recheado de teóricos LGBTQIAP+. Porém, eles não podem ir contra aquilo que as pesquisas mostraram. Crianças adotadas por homossexuais têm mais tendência ao suicídio, ao álcool e às drogas. Crianças adotadas por homossexuais, e esse foi o caso mais interessante para mim, têm a tendência de desenvolver
autismo. Quem publicou isso? Um instituto que defende o movimento LGBT. Não sou eu que estou dizendo. Agora, não importa a verdade. Não importa. O que importa é que a causa daqueles que dominam o mundo prevaleça. O que o movimento LGBTQIAP+ não percebe é que eles são apenas massa de manobra na mão de uma elite dominante. 21 e 22 de julho, nós estamos trazendo a Brasília um dos maiores pesquisadores da agenda globalista da ONU, Dr. Jean-Marie Lambert. Dr. Jean-Marie Lambert é um homem fraco. Ele tem só um mestrado em Heidelberg, na Alemanha, doutorado em Bruxelas, pós-doutorado em Bruxelas, em Ciências Políticas Internacionais, professor da universidade, já está aposentado, ele está com 70 e poucos anos, da PUC de Goiás. E ele tem um livro exclusivo sobre como esses dominadores que estão na ONU criaram a agenda LGBT. E entenda, não é teoria da conspiração. Ele cita o documento, ele mostra o documento. Como eles criaram isso para fazer do movimento LGBTQIAP+, apenas massa de manobra para os interesses políticos e financeiros que eles têm. Ok? Sim? Uhum. Sim. Ok. Novamente é porque nós aceitamos uma ideologia falsa. E veja como é muito simples a gente perceber a mentira da ideologia. Não vou nem citar a Bíblia. Estudem sexologia, como os psicólogos ensinam.
Lembre-se, Conselho Federal de Psicologia, você não pode ajudar homossexual. Então significa que toda a sexologia anda de mãos dadas com a agenda LGBTQIAP+. De acordo com os manuais de sexologia, o que é homossexualismo ou homossexualidade? E a resposta é bem simples, é a atração sexual pela pessoa do mesmo gênero. Correto? Pode procurar isso aí. No mesmo manual de sexologia, quando a sexualidade se manifesta? Na adolescência. Ora, se a sexualidade se manifesta na adolescência, como é que a criança pode ser gay? Não existem crianças gays porque é da natureza da criança a sexualidade na puberdade. Mas como nós aceitamos a mentira do discurso, quando a gente vê uma criança com trejeitos, a gente já joga sobre ela a pecha falsa de que ela é gay. A primeira questão, eu tenho que me livrar da mentira. Uma vez que eu entendi a mentira, vem a segunda questão. Por que então ela tem trejeitos? Respostas simples da própria sexologia. Primeiro, é da personalidade dela a sensibilidade. E aí, como nós vivemos, infelizmente, ainda numa cultura machista, nós criamos um protótipo de homem. E quando aquela criança que é mais sensível não bate com aquele protótipo, quem começa a induzi-la a uma falsa identidade? Os próprios pais e os amigos da escolinha. É gay. Por causa de um protótipo falso. Segundo, dons. Dependendo do dom que essa criança tenha, ela será diferente. Você pode estudar que a maioria dos grandes músicos tinham trejeitos. Eu lembro quando eu era pastor na igreja presbiteriana em Tietê, tinha um garoto na minha igreja, na época ele tinha uns 6 anos, e alguns irmãos ficavam muito incomodados com o jeito mais feminino dele falar, dele gesticular. E aí, como eu dava aula de teologia para as crianças de 6 anos, isso eu faço até hoje na minha igreja, eu gastei um tempo para conversar com ele. E aquele menino não tinha nada de gay. E aí eu conversei com alguns irmãos que me procuraram e eu disse, olha, ele não é gay. Agora, esse moleque tem um dom para música muito forte. Adivinha quem é esse cara hoje? É um músico formado pela Unicamp, casado, pai de 3 filhos, que nunca teve desejo por homem. Mas quando nós não entendemos isso, nós induzimos a. Uma terceira questão na infância é que essa criança pode desenvolver uma mentalidade de identidade errada por algum trauma que ela desenvolveu com os pais. A figura do pai que não é forte e amoroso, é um banana dentro de casa, e aí essa criança cresce sem a referência, porque é interessante, o ponto de equilíbrio da balança sobre a identidade é o pai, é o homem. E isso aqui pode gerar traumas. Então, só um exemplo simples para vocês entenderem. Quando eu estava fazendo estudos na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul, eu fiz estudos especiais durante 2 anos na Universidade Luterana. No meu último semestre de estudos com eles, eu visitei um amigo meu de seminário. E ele me convidou para ficar o final de semana na casa dele. E aí nós saímos para tomar um café. E eu tinha reencontrado ele, a esposa, as 2 filhas. A filhinha dele, a mais nova naquela época, estava com uns 7, 8 anos. E tomando o café, ele olhou para mim e disse assim, você viu a minha filha? A caçula? Eu disse, vi, rapaz. Como cresceu, tá uma princesinha, hein? Ele disse assim, cara, e se eu te disser que eu quase a perdi para o lesbianismo? Eu disse, cara, não parece. Ele disse, pois é, cara. Há 2 anos atrás,
uma psicóloga da minha igreja, após o culto, me chamou e disse assim: pastor, eu posso ter uma conversa com o senhor? E eu fui lá ouvi-la. E ela disse: olha, não me tome a mal, mas sua filha está desenvolvendo um comportamento masculinizado. E isso vai desembocar na puberdade, provavelmente em lesbianismo. Percebeu a diferença que a psicóloga fez? Ela não é lésbica. Ela tem comportamento masculinizado. E isso vai desembocar por quê? Porque vai começar o bullying sobre o protótipo de feminilidade que ela não atendia. Só terminar a história, que é para você entender, até porque, como eu disse, isso aqui é longo, irmãos, eu não consigo tratar desse assunto em 1h, 1h15. Né? E aí, ele foi para casa, conversou com a esposa e começaram a perceber. Ela se vestia como menino, gostava de brincadeiras de menino, ela tinha uma voz mais impostada. E aí eles tomaram uma decisão. Ora, não eram eles que compravam os brinquedos e as roupas dela? Eles iam doar todas as roupas e iam comprar roupas de fato de menininha para ela. Chamaram a menina e comunicaram. E aí a menininha começou a chorar dizendo que não queria. E o pai olhou para ela e disse assim: filhinha, papai não está pedindo a sua opinião. Papai está dizendo que eu e mamãe decidimos doar suas roupas e vamos comprar roupas de menininha para você. E aí ela se revoltou, esperneou, chorou, e ele sem entender aquela reação. E aí ele olhou para ela e disse assim: olha, eu não estou entendendo a sua reação. Papai te ama muito e não está entendendo por quê. Eu apenas quero que você seja a princesinha do papai que você sempre deveria ter sido. Ela olhou para ele com lágrimas e disse: mas o Senhor vai continuar me amando? E aí aquilo disparou a luz vermelha na cabeça dele. De onde ela tirou essa pergunta? E ele disse para ela: papai não entendeu. Papai te ama muito. Você não sabe que o papai te ama? E ela disse: sim. E por que eu deixaria de amar você? Aí ela abriu o coração. Com 2 anos de idade, ela passou em frente ao quarto dos pais, e a porta estava aberta. E ela ouviu quando o pai e a mãe estavam conversando sobre a gravidez dela. E como ele já tinha uma menina, como ele estava numa expectativa de nascer um menino. E aquilo destruiu o coração dela com 2 anos. Então, para não perder o amor do pai, ela começou a ser o menino que ele queria ter e não teve. E aí ela olhou para ele e disse: eu apenas queria ser o menino que o Senhor... que o Senhor sempre quis ter e não teve. E ele não percebeu. Ele a levava para jogos de futebol lá em Porto Alegre e não viu o caminho que ele estava fazendo. Eu conheci essa menininha 2 anos depois dessa conversa. Uma menininha. Uma princesinha. Eu não saberia que ela teria passado por isso se ele não me contasse. De alguma forma, eles aprendem. Agora, a grande culpa do homossexualismo na puberdade são daqueles que induzem ao erro por estereótipos falsos de masculinidade e feminilidade. Ok?